amamentação e falar sobre um desmame consciente, que eu quero trazer um outro aspecto, um outro ponto de vista, até para essa palavra que a gente usa muito, que é o desmame gentil, que quando a gente coloca gentil parece que tá tudo certo, que tá tudo liberado, e a gente vai, inclusive, entender o que a gente chama dessa gentileza, né, do que seria um desmame considerado ideal para a criança, né, do ponto de vista da criança. Mas para isso eu quero falar um pouco sobre os aspectos psicológicos, aspectos emocionais da amamentação, né? E aí, gente, não tem como a gente começar a falar desse assunto sem falar sobre a maternidade. E eu escutei de uma cliente que chegou no consultório um dia falando assim: Marcela, eu amo o meu filho e eu odeio a maternidade. E eu entendo plenamente o que ela trouxe, porque em relação ao amor dos nossos filhos, gente, isso é algo que vai sendo construído com o tempo. Mas em relação a tudo que vem, principalmente de pressões sociais, de pressões culturais em relação à maternidade, são coisas muitas vezes percebidas por muitas mães como questões pesadas. Então, falar de maternidade muitas vezes é realmente falar de desconforto. Falar de maternidade é falar de desconstrução. Desconstrução, inclusive, de várias questões que foram impostas pra gente no nosso processo. E na amamentação tem cheio de coisa aí que é imposto, que é divulgado, que é cultuado em relação à amamentação, e que o meu objetivo hoje com vocês é olhar para essa amamentação, mas olhar para vários processos também da maternidade, da infância dos nossos filhos, que nós precisamos começar a ser mais críticas, que nós precisamos começar a olhar mais para dentro de nós e entender de que forma tudo isso processa, fazendo um filtro em tudo que a gente recebe, né, dessa pressão social. Então, gente, a maternidade, eu acredito sim que seja um trabalho árduo, que seja algo complexo, que seja algo contínuo e que a gente precisa muitas vezes desconstruir para construir algo novo. E nessa desconstrução, eu falo muito que a gente chega a decisão, né, a constatação, melhor dizendo, de que a maternidade traz desconforto, porque na verdade ela não fala dos nossos filhos, ela fala de nós. A maternidade, ela tem muito mais a ver com a gente mesmo do que propriamente com os nossos filhos. A maternidade tem a ver com os nossos processos adormecidos. A maternidade desencadeia em nós questões emocionais que foram colocadas no lugar inconsciente durante muito tempo e que vêm à tona, né, quando a gente tem um filho, quando a gente passa por esse momento, né? Então, a maternidade, ela fala muito mais de nós. Por isso que eu sinto, né, trabalhando diretamente com isso, o quanto a maternidade é algo desconfortável. E sabe o que eu costumo dizer? Que tá tudo bem, né, gente? É a minha frase. Muitas clientes falam assim: não, Marcelo, quando eu lembro do tá tudo bem, isso de alguma forma acalenta. Por quê, gente? Porque nós podemos olhar para isso a partir de agora, independente da idade que meu filho tem, independente do desafio que eu esteja passando com meu filho, a gente pode olhar para isso agora, para nossa maternidade, para o nosso processo atual e começar a ressignificar tudo isso que já foi, tudo isso que tem sido. A gente pode olhar hoje para a maternidade entendendo que ela está falando muito mais de nós do que dos nossos filhos. A gente pode olhar hoje para todo o comportamento da criança e começar a se questionar o que tem meu nesse comportamento. Porque a amamentação fala muito de nós, né? Fala muito do quanto nós queremos realmente nos colocar disponíveis para muitas coisas em relação à maternidade. O quanto nós precisamos, né, realmente elaborar o nosso próprio processo com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso processo, com as nossas relações primárias, para realmente poder nos abrir como mães, né, poder nos abrir no processo da maternidade.
Então, o que eu trouxe aqui para vocês são várias transformações que nós vamos precisar de lidar com várias questões que estavam adormecidas, com várias mudanças e ainda bem, porque a maternidade ela tira a gente de um lugar realmente às vezes confortável aí e faz a gente agir e faz a gente repensar. Gente, não são poucos os relatos que eu recebo de mães que realmente ressignificaram vários dos seus processos. Processos profissionais, processos relacionais, processos inclusive como filha, depois da maternidade, porque realmente nós temos que pensar em muita coisa, né? E aí eu quero trazer, né, primeiramente, porque não tem como a gente falar de desmame sem ter a consciência de todas as informações necessárias sobre a amamentação. Porque eu falo, gente, que muitas vezes o que está por trás da solicitação de uma mãe em relação ao desmame são questões que não têm a ver com a amamentação. Por isso que eu quero aqui hoje que a gente realmente converse e se permita ser muito aberto e muito verdadeiro em relação a tudo que está acontecendo. E o primeiro de tudo, eu quero falar para as mães que amamentam no peito, para as mães que dão fórmula, para as mães que não amamentam no peito, mas que dão colo. Então, existem outras possibilidades de adaptações para a gente criar esses vínculos e essas conexões com os nossos filhos. A amamentação é uma das formas. E aí, gente, quando a gente fala de amamentação, a primeira necessidade que a gente vê é a necessidade do alimento, né? O que é a amamentação? Primeiro de tudo, que a gente tende a enxergar, que é a fonte do alimento, do melhor alimento que a criança poderia receber, né, naquele momento. Mas eu costumo dizer que antes da necessidade de amamentação, do alimento, existe uma necessidade ainda mais básica do ser humano, que é a necessidade de vinculação, que é a necessidade de se sentir amado, que é a necessidade de se sentir visto, pertencente, participativo, incluído numa dinâmica familiar. E muitas vezes a gente demonstra isso através do nosso comportamento e através da nossa comunicação. Nós somos seres relacionais desde o primeiro momento. Então, como mães, nós precisamos começar a conversar com os nossos filhos. Nós precisamos começar a trazer tudo que se passa no nosso mundo interno, porque as crianças, elas são capazes de interpretar não somente aquilo que a gente fala, mas aquilo que está sendo processado internamente. Então, quando o que a gente fala tem coerência, tem alinhamento com o que a gente está sentindo, é como se a gente libertasse a criança de ter que manifestar um peso e um sintoma que é nosso. E aí, gente, eu vejo isso de inúmeras formas. Um exemplo dessa semana, né, inclusive que foi hoje. O que acontece? Uma criança que tem refluxos constantes, uma criança que já foi em todos os médicos, que já passou por várias avaliações, que toma inclusive remédios para isso e que não consegue controlar o refluxo. E a gente vai conversar com essa mãe, tem um tanto de coisa que essa mãe precisa colocar para fora do seu processo relacional com seu marido, da sua história, e que ao reprimir esse sentimento, a criança passa a fazer por ela. Então a criança passa a manifestar o sintoma que a mãe deseja manifestar e que muitas vezes reprime por uma cultura de repressão que nós sabemos que nós temos. Isso, gente, um dos exemplos. Por isso que mães, em qualquer processo que vocês estiverem com seus filhos, tenham honestidade emocional, comuniquem verdadeiramente o que vocês estão sentindo. Claro que muitas vezes as crianças, elas não têm ainda maturidade cognitiva e neurológica para compreender inúmeras situações que o adulto enfrenta. Mas quando a gente começa a falar, filho, a mamãe tá triste, tem acontecido algumas coisas que a mamãe tá se sentindo desse jeito,
Mas tá tudo bem, a mamãe já está fazendo algo para lidar com isso, se apropriando do seu processo, né, e tirando esse peso da manifestação do sintoma dos nossos filhos é algo necessário. Então comecem a criar esses vínculos com os filhos de vocês desde muito novos. Filho, a mamãe vai te trocar. A mamãe tá puxando sua perninha pra ver seu bumbum. Vamos limpar o bumbum. Agora a mamãe tá colocando fralda. Daqui a pouquinho a gente vai mamar gostoso. O peitinho daqui da mamãe já tá cheio de leite pra te dar. Comece a envolver os filhos de vocês nesse ambiente da comunicação, da relação, do vínculo. Essas possibilidades de comunicação aumentam as possibilidades de vinculação e das crianças se conectarem com os seus pais, né? Especialmente a sua mãe. Então, gente, o que é amamentação? Claro que como alimento, a amamentação, ela é saudável para as crianças de inúmeras formas, né, gente? Por exemplo, né, algumas aqui para criança. Protege contra diarreias, infecções respiratórias, alergias, riscos de hipertensão, riscos futuros de diabetes, de obesidade, contribui inclusive para o desenvolvimento cognitivo dos nossos filhos. Então tem aí várias questões realmente voltadas para a saúde da criança. E por trás dessas questões da saúde, quais são os aspectos emocionais que a gente pode transmitir para os nossos filhos por meio da amamentação? Porque a amamentação não é alimento. A criança, ela mama quando ela tá com fome, a criança, ela mama quando ela tá com sede, a criança, ela mama quando ela tá com dor, a criança mama quando ela tá passando por alguma questão desafiadora, por exemplo, o processo da dentição, a criança, ela mama quando ela tá se sentindo angustiada, quando ela tá com saudade, quando ela sente medo, quando alguma coisa, alguma situação gera alguma insegurança. Então, gente, a criança mama como uma forma de vinculação a essa mãe. E esse peito, ele pode ser oferecido para essas diferentes situações. Ele não precisa ser oferecido só como fonte de alimento. Ele pode ser oferecido nessas diferentes situações. Então, a amamentação, ou no caso de alguma impossibilidade real da amamentação, o colo da mãe, né, gente? Porque o colo é uma maneira de vinculação que a criança é totalmente capaz de se adaptar a ele. É muito mais que alimento. É conexão, é amor, é vinculação, é o processo de construção dessa ligação e desses sentimentos entre mãe e bebê. É analgésico, é estabilizador emocional. Então, a amamentação, ela tem todos esses fatores emocionais e psicológicos por trás do ato de amamentar. E se isso é importante para as crianças, ela é igualmente importante para as mães, como estabilizador emocional, como redução de várias questões, né, do pós-parto, desde o peso, né, gente, desde o do início aí, que é a questão do peso, como ajuda o útero a recuperar o tamanho, diminui o risco de hemorragia e de anemia no pós-parto, reduz risco de diabetes, reduz risco de desenvolvimento do câncer de mama e ovário. Então, tem vários fatores. E por que eu tô falando isso com vocês? Porque para a gente chegar numa decisão do desmame, nós precisamos entender do que nós estamos abrindo mão, né? E nós vamos, inclusive, conversar aqui sobre o que está por trás desse desmame. Então, gente, vamos começar a desconstruir desde já uma cultura que traz a amamentação de uma forma rígida, cheia de regras, cheia de horários, cheio de normas, cheio de processos. Eu respeito muito e, inclusive, indico profissionais que lidam com a amamentação. Por quê? Porque são profissionais que eu acredito que têm na essência o conhecimento de toda a importância da amamentação e são profissionais, né, os profissionais que eu costumo indicar, são os que eu acredito que inclusive vão desenvolver recursos, né, desenvolver um ambiente propício para que a mãe entenda toda a importância dessa amamentação e queira fazer os movimentos para amamentar. E aí, gente, eu falo com vocês, a escolha
sempre vai ser entre mãe e bebê. Então, existem várias formas da gente estabelecer a amamentação com os nossos filhos? Claro, existe desde livre demanda a amamentação controlada de 3 em 3 horas. E aí, eu não tô aqui, que é a última coisa que eu vou fazer, sendo mãe, passando pelos processos da maternidade e sendo uma profissional que ajuda, né, que tem como missão apoiar as mães em seu processo. Eu jamais vou julgar uma escolha de uma mãe. Jamais. Se você é mãe e quer amamentar em livre demanda, ótimo. Se você é mãe e quer amamentar de forma controlada, ótimo. Desde que, e isso eu vou sempre fazer, estimular e mostrar o que está por trás de tudo isso em termos de consequência. O que nós estamos abrindo mão, o que nós estamos desenvolvendo. Então, esse é o meu papel, né? É entender o que está por trás das escolhas que as mães fazem. Então, hoje eu acredito que é muito importante a gente permitir que o nosso processo de maternar, nossa maternagem, seja algo mais leve, seja algo menos cheio de interferências da sociedade, do meio que a gente vive, das pessoas que estão ao nosso redor. Então, gente, façam a escolha que vocês quiserem fazer, mas não sem antes tomarem todas as informações necessárias para entender verdadeiramente de tudo que está por trás dessa decisão, tá? Então, os bebês, né, eles amamentam de diferentes formas. E a amamentação, ela serve desde fonte de segurança para o filho, ele é indutor do sono. Então, muitas vezes, as mães são recriminadas ou se sentem culpadas porque o filho dormiu no peito. E parece que existe uma cultura que a criança não pode dormir no peito porque é uma associação negativa, né? O peito com o sono, que aí toda vez que a criança vai acordar, ela vai querer o peito. Gente, a criança que usa mamadeira, inclusive, ela pode ter seus despertares noturnos, né? Isso não é sinônimo de leite fraco, isso não é sinônimo de associação negativa do peito. Pelo contrário, a criança só vai associar essa conexão que está sendo oferecida a ela. Então, a amamentação, ela tem esse benefício de ser indutor do sono, de ser fonte de relaxamento, de benefício de confortar, de ser analgésico para dor, de ser vinculação no momento de angústia, dos benefícios relacionados à saúde. E aí o meu questionamento, às vezes, né, que aí esse questionamento eu faço para entender as escolhas, é o seguinte: você tem peito, tem leite, o bebê quer mamar, você está disponível, tem tempo, mas não faz por uma sugestão contrária da sociedade, de alguém que impõe algo diferente, aí eu realmente questiono em relação a isso. Aí realmente é algo que eu começo a me perguntar o porquê por trás, né, dessa escolha. E aí, mães, tenham direito de fazer o que quiserem, mas com a devida informação. E aí eu falo com vocês, os bebês, naturalmente, principalmente porque os bebês, eles estão aprendendo sobre a vida, gente. Eles acabaram de nascer, eles precisam de adaptar a esse mundo, que ele precisa ir ao encontro do alimento, que ele precisa fazer o esforço para isso. O bebê está em processo de adaptação ao mundo que até então não é conhecido, porque estava tudo aqui, ó, tudo sendo dado para ele estava sendo suprido em todas as suas necessidades. Então, o bebê, ele normalmente, ele vai mamar sim, ele vai demorar, gente, por volta aí de um mês para aprender o processo da amamentação, para entender todo esse movimento. Então, ele vai mamar com muita frequência, ele vai mamar sem horários regulares, e isso não é sinônimo de leite fraco, e isso não é sinônimo de pouco leite, e isso não é indicativo para uma introdução precoce de complementos, né? Muitas vezes, quando a gente está em aleitamento materno, nós somos questionados: ai, tá fraquinho, o bebê tá mamando pouco, tá acordando muito, então dá a fórmula, né, que ele passa a dormir a noite inteira, porque a fórmula é como se fosse uma feijoada antes de dormir. Gente, não caiam nessa. Bebês amamentados por fórmula
podem, inclusive, ter os seus despertares, assim como bebês amamentados exclusivamente. Então, sabe uma coisa que até no meu processo, né, eu comecei a fazer na época da Mila, a minha segunda, a Mila, ela mamou de madrugada até 1 ano e 2 meses. E eu entendo perfeitamente que o processo dela de madrugada era para conexão. Ela chorava, eu chegava lá, gente, eu colocava no peito, não demorava 2 minutos, ela dormia e pronto. Amava 2 minutos e dormia. E isso angustiava muito meu marido, porque a Lavínia, nossa primeira, ela parou naturalmente de amamentar à noite cedo, de acordar, né, para mamar. Então a gente já tinha essa referência, a Lavínia parou cedinho de mamar à noite, era uma beleza, né? Mas aí, sabe o que E isso não me incomodava. Pelo contrário, né? Eu já estava num processo totalmente diferente com a Mila. Então, eu tinha prazer de fazer esse movimento. E aí, gente, sabe o que eu comecei? Porque é pressão, né? A gente recebe pressão. Eu comecei a ser amiga da noite. Em vez de sempre acreditar, nossa, gente, levantar mais uma vez, cansada e tal. Tudo começa aqui, ó. Eu comecei a introjetar isso mesmo. Comecei a mudar aqui no pensamento. Não. Que bom que eu tenho a oportunidade de acordar. E eu ficava, gente, lembra na poltrona dela? Olhando para a lua e me tornando amiga da noite. E me tornando leve para esse processo que às vezes era tão pesado. Tão pesado no entorno e que acabava sendo pesado pra gente. Então, sabe uma coisa que eu vejo, que eu percebo muito nos processos das mães em relação ao desmame? E eu falo com vocês. Podem fazer essa escolha, mas ela precisa ser consciente. Eu entendo que muitas mães que falam do desmame são mães que querem descansar, são mães que querem dormir, que estão cansadas com sono, são mães que querem um tempo para si, são mães que às vezes não têm rede de apoio, são mães que estão sugadas nas suas energias, são mães que às vezes o trabalho toma um tempo pesado. Então eu entendo que tem vários fatores para levarem as mães para a decisão do desmame que não tem a ver com a amamentação. Entendem isso? E é nisso que eu quero chegar, gente. O desmame é algo entre mãe e bebê. Eu não vou falar aqui com vocês qual que é o momento certo de desmamar. Quando que eu preciso iniciar esse processo? Porque, gente, se a gente quiser deixar, se a gente realmente quiser fazer um desmame ideal, de que forma que nós vamos fazer esse desmame? Naturalmente. O que é o desmame natural, que seria o ideal? É aquele que a criança vai sentindo menos necessidade e que naturalmente ela vai deixando de mamar. Isso é possível, gente? É possível. Só que a nossa sociedade e a infância e o processo natural da infância, como eu falo com vocês, tá cheio de intervenções, né? Todo o processo nosso de maternagem tá muito cheio de intervenção de adulto, tá muito cheio de técnicas, tá muito cheio de movimentos mesmo, de momentos, de marcos que fazem com que a gente interfira tanto no processo que a gente não está disposta a esperar o tempo natural do nosso filho. E tudo bem, tá, gente? Porque tem mães que verdadeiramente estão esgotadas, sim, que podem fazer o processo, sim, e que nós vamos inclusive aqui mostrar algumas possibilidades de fazer com mais gentileza. Mas fazer com mais gentileza, entendam, ainda é desmame. E toda vez que a gente falar de desmame, nós estamos falando de alguma forma ceder e abrir mão de todos esses benefícios que a amamentação traz pra gente. E são benefícios, gente, que muitas vezes a gente não consegue processar, porque são benefícios que a gente pode ter ao longo da vida. Às vezes são benefícios lá no futuro, mas nós estamos apegados demais a passar para a próxima fase, né, gente? Eu falo, é como se a maternidade fosse um videogame. A gente quer sempre saber qual que vai ser a próxima fase e a gente tá sempre
incentivando, estimulando os nossos filhos a ir para a próxima fase. E aí a gente deixa de viver todas as possibilidades, todas as gostosuras que esse momento presente pode dar, pode oferecer pra gente, pode oferecer pra nossa vinculação, pode oferecer pro nosso processo com os nossos filhos. Então, tomem cuidado para não exercerem uma maternidade videogame, tá? Querendo sempre passar para a próxima fase, né? Então, vamos vivenciar o que a gente tem, que é agora. Então vamos viver. Quais são as possibilidades? O que nós podemos repensar e ressignificar em termos de pensamentos, de crenças que geram novas emoções pra gente, novas possibilidades, né, de questões emocionais e novas atitudes, né? Sempre pensando na próxima coisa. Então, gente, primeiro, desmame é entre mãe e bebê. E precisa ser, gente, comunicado e precisa ser acordado, entende? O desmame, se vocês me perguntaram, o desmame ideal, né, que seria esse desmame natural, ele precisaria acontecer quando a criança, ela já consegue se colocar e inclusive verbalizar das suas vontades, verbalizar sobre esse momento, né, que não quer mais. Então a criança, ela precisava fazer parte desse processo. Mas é muito importante quando a gente traz esse nome gentil, porque o que eu percebo muito, né, gente, das novas práticas, que toda vez que a gente traz um gentil, parece que tá tudo bem. Ah, não, se é gentil, tá tudo bem, pode fazer. E muitas vezes a gente mascara muita coisa que tá por trás desse gentil, porque parece que dá uma aliviada na nossa forma, dá uma aliviada na consciência, vamos dizer assim. Então, eu quero falar da gentileza verdadeira. Eu quero falar da gentileza como a palavra mesmo diz, e sendo gentil não somente de um ponto de vista do adulto, porque muitas vezes no nosso processo com os nossos filhos, né? Na semana passada a gente falou sobre o desfraude, né? O desfraude consciente. Muitas vezes a gente entende essa gentileza pelo ponto de vista do adulto, mas essa gentileza precisa acontecer do ponto de vista da criança. A gente precisa de inserir a criança, a gente precisa de conseguir enxergar essa necessidade da criança, né? Uma amiga essa semana me mandou uma mensagem falando exatamente isso, falou assim, ó, eu estou ansiosa para a live do desmame, porque eu já tô super no meu limite, mas eu sei que a minha filha, ela ama, ela tá super apegada, ela não demonstra nenhum sinal de que quer ser desmamada. Entende? E aí eu pergunto, tem a ver com a amamentação? Ou tem a ver com o cansaço? Ou tem a ver com coisas que estão por trás da maternidade e que não propriamente a amamentação? É esse ponto, é essa reflexão que eu quero convidar vocês a fazer. Então, gente, podem ser gentis sim, né? Essa é uma bandeira que eu levanto assim. Mães, sejam gentis com as suas dores, sejam gentis com os seus processos. Se perguntem, vocês já deram o máximo de vocês, né? Daquilo que vocês acreditam, né? Que vai fortalecer, que vai ser bom para os filhos de vocês. Vocês estão totalmente conscientes daquilo que vocês estão dispostas a abrir mão dos benefícios que a amamentação traz, né? Esse limite seu, mãe, deve ser respeitado, mas nós precisamos muito entender as consequências por trás disso. Então, vocês querem desmamar? Então, vamos desmamar, vamos utilizar o método gentil, né? Vou mostrar algumas possibilidades para vocês, né? Entendendo que hoje o que eu acredito que é o melhor para nós dois, tanto para mim quanto para meu filho, é passar por esse processo. Eu entendo que isso é o melhor, eu já estou no meu limite, eu não aguento mais, eu não tenho rede de apoio, eu me sinto angustiada, né? Eu tenho informações suficientes e necessárias para saber o que eu tô abrindo mão, o que eu tô cedendo, mas eu realmente não consigo mais. Então, aqui tá tudo bem. Tá tudo bem de verdade. Eu acredito que não só eu te apoio, mas como todos nós que estamos aqui hoje, te apoiamos nessa sua decisão. Porque a gente precisa entender todo esse processo e entender quando a gente chega nos nossos limites também. Entende? Mas precisa ser com consciência.
É isso que eu queria refletir com vocês. Se for com consciência, se for entendendo que verdadeiramente é a amamentação e não outros movimentos que a gente pode fazer por trás para aliviar essa mãe e abrir espaços para que ela possa amamentar de uma forma mais leve, ok, tá? Tem todo o apoio, né? Eu acho que as mães, elas precisam de apoio. Mas que a gente possa lembrar que o cansaço vai existir, que o cansaço vai continuar existindo. Às vezes eu quero desmamar porque o meu filho não come direito, porque o meu filho não dorme direito, porque o meu filho é muito dependente de mim, porque eu tô emagrecendo demais, porque o meu trabalho tá difícil amamentando. Eu te falo que essas questões, elas podem continuar. O desmame não é garantia de que seu filho vai dormir melhor. O desmame não é garantia de que seu filho vai comer melhor. O desmame não é garantia de que seu filho vai ficar menos vinculado a você, menos dependente de você. Entendem isso que eu tô querendo dizer? O desmame por si só não é garantia de que a gente vai ficar mais leve, menos cansada, que a gente vai dormir mais tranquilo, que a rede de apoio vai começar a funcionar. O desmame não é garantia disso. Então é isso que eu queria colocar bem claro para que vocês tomem essa decisão, né, do desmame de uma forma muito empoderada e de uma forma muito consciente. Então, muito importante, gente, e eu acredito assim, eu ainda não fechei, mas eu acredito que na próxima segunda a live que eu vou fazer é sobre esse ponto que eu vou falar aqui agora, que tem sido assim uma solicitação constante no consultório, aqui nos directs que eu recebo, é sobre a participação do pai nos processos, né, com os nossos filhos. É a participação dos pais no desenvolvimento da criança, é a participação dos pais em todo o processo da paternagem também, né? Então me contem aqui o que vocês acham, né, da gente fazer esse tema para nossa próxima live. A função paterna, né, no processo de desenvolvimento dos nossos filhos, a importância da função paterna, como incluir esse pai, né, nessa rotina familiar, nessa dinâmica tão necessária, né, dessa figura masculina. Então, me conta aqui o que vocês acham, né, que as pessoas estão me pedindo muito e quando eu fui falar disso aqui me veio, né, que a gente pode falar sobre isso. Então, eu tô cantando meu marido para ele fazer junto comigo essa live. Porque, gente, eu falo as coisas, elas precisam ser processadas. Aqui em casa, não é natural isso. Às vezes as pessoas falam assim, mas o Diogo, né, te ajuda? Faz. Claro, o Diogo não me ajuda, não. Ele se responsabiliza. Hoje, quem tava aqui em casa 5 horas quando a minha funcionária foi embora, foi ele, porque eu tinha consultório até às 7 da noite. Então, cheguei aqui, as meninas de banho tomado, alimentadas, eles estavam montando um quebra-cabeça. Ele se responsabiliza junto. Sempre foi assim? Olha bem minha cara, sempre foi assim, gente? Claro que não, é uma construção como relação, é uma construção como marido e mulher, como pai e mãe, é uma construção como uma nova configuração familiar, diferente das referências que eu tive, diferente das referências que ele teve, mas uma construção do que dá certo pro nosso ambiente familiar, né? Então é um processo. Então eu tô cantando ele para ele fazer essa live comigo, mas tá bem difícil, sabe? Que ele é extremamente reservado. Mas eu tô fazendo um movimento. Vamos ver. Se ele não fizer, eu faço aqui, sem ele. Então, gente, quanto menos interferência no processo de desmame, mais natural ele é. Então, se ele não pode ser natural, se a gente já tá, né, nesse processo e que eu não quero esperar e que eu já cheguei no meu limite, tá tudo bem. Então, ele precisa ser do desejo da mãe e não dos outros. Quem precisa tomar a decisão pelo desmame é a mãe e não um outro que faz parte às vezes dessa relação, que faz parte dessa rotina, que quer, né, que é rede de apoio e acha que já deu porque o menino já tem dente, então já tá na hora de desmamar. Entende? Então, se o desmame natural não é possível, né, se a mãe fez uma escolha diferente, que essa escolha seja da mãe. Tá? Que a mãe que tem toda a consciência desse processo para tomar essa decisão, tá? E tomem cuidado pra gente não
não colocar no desmame, na queixa do desmame, questões que na verdade estão por trás dele, né? Toma cuidado pra gente não colocar no desmame a responsabilidade por outras questões, né? Por outras coisas que nos faltam na nossa rotina, como rede de apoio, como conscientização às vezes do pai, né? Então, cuidado pra gente não atribuir ao desmame a responsabilidade e o peso de questões que não estão relacionadas ao desmame. Sabem por quê, gente? Porque, inclusive, o desmame, ele dá trabalho, né? Ele não é a solução dos problemas, né? E se o desmame natural não for possível, a recomendação é que a gente faça um desmame gradual, induzido, né? Com alguns movimentos que eu vou passar aqui para vocês, né? Alguns movimentos que podem ser mais sutis, que podem ser mais gentis, mas entendendo que quanto mais intervenção, menos gentileza a gente oferece nesse processo. Então, tomem cuidado, porque se as crianças, né, se os bebês, eles demandam um tempo para aprender a mamar, eles vão demandar um tempo maior para fazer esse processo de separação. Então, gente, geralmente o bebê, ele demora no mínimo 2 a 3 meses para ele, né, largar esse hábito de mamar. Então, o desmame também dá trabalho. O desmame precisa de outros processos de adaptação para criar outras conexões, para aliviar a dor, para outras formas de acalentar. Porque o que acontece? Na amamentação, é quase como se a gente tivesse um recurso para tudo que a criança precisa, né? A gente tem no peito, né, o remédio para dor, o remédio para fome, o remédio para o sono. Ai, gente, eu gostava tanto de amamentar, me dando saudade aqui. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Olha o que aconteceu. Eu vou até tirar uma foto depois para mostrar. Eu cheguei aqui em casa do serviço, meu marido só olhou para mim e falou assim: Marcela, eu não vou aguentar isso não, viu? Pelo amor de Deus, você fica esperta aí. Porque as minhas meninas fizeram lá no quarto de brinquedo, gente, como que elas chamaram? Eu não vi como que elas chamaram, eu não lembro como que elas chamaram, não. Mas elas pegaram todas as imagens de Santo e de Nossa Senhora que tem aqui em casa, colocaram todas em volta, assim, fizeram uma roda com todas as imagens de Nossa Senhora, inclusive uma almofada de Nossa Senhora. Pegaram uma africana grávida que eu tenho, né, de decoração, colocaram a africana e uma foto minha grávida em cima assim da africana. Eu falei assim: mãe, isso aqui é o que a gente construiu, que a gente fez uma oração hoje à tarde para você engravidar de novo. Ai, gente, vocês me ajudem. Mãe, pra você engravidar de novo, a gente rezou e pediu pro Papai do Céu pra você engravidar de novo. Você acha que vai dar certo, mãe, essa oração que a gente fez? E todas as minhas imagens de Nossa Senhora e de mulheres grávidas que tem aqui em casa estão lá no oratóriozinho que elas fizeram. Gente, me ajuda, viu? Não tá programado o terceiro, viu? Mas elas estão ali, aqui, ó, elas estão firmes na solicitação. Então, eu falando de amamentação, falei de desfraude semana passada, o negócio todo bem de novo, né? Gente, eu achei a coisa mais engraçada. Depois eu vou tirar uma foto pra mostrar pra vocês. Tá lá, eu grávida, a foto. Adorou, né? Você que tá aí, né, no seu momento gostoso, curtindo a gravidez. Mas eu falei assim: que isso, gente? De onde vocês tiraram isso? Eu falei assim: mãe, porque a gente tem muita vontade de ter mais um irmão, mãe. Você acha que vai dar certo essa oração nossa? Eu falei assim: ah, gente, não sei não, mas tô achando que essa oração aí não vai dar certo, não. Mas vamos lá, então. Então, gente, se a gente tem no peito tudo que a criança precisa. Não, Marcela nova gestante, não tem nada disso, nem vem com essa hashtag, tá, gente? Mas eu quero convidar vocês para uma hashtag. Depois que a gente terminar essa live aqui, vocês topam? Vamos fazer uma hashtag? Às vezes, não pensei na hashtag, mas eu pensei, depois dessa live, da gente postar uma foto, quem amamentou, e quem amamenta, e quem tem alguma lembrança da amamentação, vamos, assim, inundar esse Instagram de amamentação, né, desse processo gostoso e que traz muito benefício para os nossos filhos. Então, quem amamentou, vamos postar uma foto da gente amamentando, aí eu vou pedir para vocês me marcarem, tá, que eu quero repostar essas fotos. E quem não amamentou, gente, igualmente válido.
Posta uma foto com seu filho no colo, aquele momento de criar conexão. Vamos fazer? Vocês topam? Da gente fazer uma hashtag? Como que pode ser a hashtag? Me ajuda aí, como que pode ser a hashtag? Momento de conexão, né? Conexão com o nosso filho, que a gente pode fazer através da amamentação e de outras formas. Mas entende, gente, que o desmame é isso. Se antes a gente tem uma forma única para lidar com as diferentes demandas dos nossos filhos, com o desmame, a gente vai precisar de buscar outras formas para acalentar, outras formas para criar conexão, outras formas possíveis e que a criança vai se adaptar, mas também dá trabalho, é isso que eu tô querendo dizer, que o desmame não é a solução, tá? Para todas as questões de cansaço, para todas as questões, né? Às vezes que a gente acredita que vão ser solucionadas por meio do desmame. Mas ok, entendemos e decidimos que nós queremos desmamar. Então, a minha recomendação, me contem aí, tá, gente? Uma hashtag, me sugerem aí, pra gente fazer depois dessa live aqui. A minha recomendação é que a gente faça um desmame gradual induzido. E aí, pensem nisso. Quanto mais rápido o desmame, menos gentil, porque menos disposto, às vezes, nós estamos de esperar esse tempo de processamento da criança. E aí, gente, eu só falo com vocês, tomem muito cuidado com os desmames abruptos, aqueles desmames que de um dia para o outro a gente decide que não quer mais amamentar e que a gente já começa a fazer o movimento. Esses desmames abruptos, a não ser que seja por uma recomendação, por uma indicação médica válida, sólida, tá, gente? Guardando ansiosa. Ai, delícia, vai amamentar muito leite. Vai ter muito leite, Ana, esse bebê Viana. A não ser que seja por uma indicação, gente, o desmame abrupto, ele não é fisiológico nem para a mãe, nem para o bebê. Ele não é emocionalmente saudável nem para a mãe, nem para o bebê. Então eu falo, o que as mães mais precisam no processo para estarem verdadeiramente dispostas a amamentar? As mães precisam de apoio. As mães precisam de proteção e as mães precisam de confiança. Então, muitas vezes, quando se pensa em desmame, pode ser que um desses 3 pilares a mãe não esteja sentindo. Maternar conectado, nossa, adorei! Então, vamos colocar essa hashtag? Depois que a gente terminar essa live, nós vamos colocar a hashtag maternar conectado. E aí, a gente vai colocar uma foto ou da amamentação, ou de um momento conectado da nossa maternagem, ou quem tá grávido, um momento conectado com o bebê ainda na barriga. Vão colocar? Posso contar com vocês? Aí vocês me marquem que eu quero repostar, hein? Hashtag maternar conectado. Adorei. Vai ser essa hashtag. Então, gente, todas as vezes que a gente pensar nessa forma abrupta de desmamar, tomem cuidado, porque não é saudável nem para criança, nem para o bebê. Inclusive, diante de um desmame abrupto, que a criança não está preparada e que nem essa mãe psicologicamente está preparada, a gente pode perceber, inclusive, que os filhos eles podem desenvolver outros hábitos orais e às vezes de formas não saudáveis, como por exemplo, roer unha, chupar dedo, tá? Então pode ser que a criança acabe substituindo, né, o peito por outros tipos de hábitos orais. Então tomem cuidado. Se for para fazer, vamos fazer se essa escolha é consciente, né? Se tá ok, né, para você, a escolha consciente, depois de todas as informações, depois de todos os benefícios que vocês entendem que a amamentação tem, e sabendo que é uma escolha sua, e sabendo que... Porque o que eu falo que a gente precisa diferenciar é o seguinte, gente, às vezes não é a questão da amamentação, é falta de apoio. Então, será que não tem como a gente desenvolver o apoio em vez do desmame? Será que não tem como a gente desenvolver a proteção em vez do desmame? Né? Será que não tem como a gente desenvolver a confiança em vez do desmame? É isso que eu quero que vocês reflitam. Mas vamos lá. O desmame natural, né? Seria a criança compreender, verbalizar, já comer bem, dar sinais, né, de que ela realmente quer. E o desmame gradual induzido. Quais são os movimentos que nós podemos fazer? Primeiro de tudo, eu quero falar um movimento que não deve ser feito, gente, que muitas vezes eu vejo as mães fazendo. Às vezes eu quero desmamar, então tem várias, né, pessoas que falam assim,
Ah, fala que o mamá tá machucado, tá dodói, passar coisas no peito, né? Passa café, passa coisa que dá gosto ruim quando a criança vai mamar, né? Ela sente o gosto ruim e vai se desvinculando. Não façam isso. Sabe por quê, gente? O vínculo da amamentação é um vínculo bonito, é um vínculo saudável. Não desconstrua isso com os filhos de vocês, não. Não desconstrua esse vínculo saudável do gostoso, de ter no peito algo que acalenta, de ter no peito algo que durante muito tempo foi um momento de conforto, de relaxamento, de segurança, de apoio, de amor, né? Então não façam isso, não desconstrua a imagem e o vínculo que se tem com a amamentação. E uma outra coisa, quando a gente começa a fazer esse movimento, gente, quando eu falo da honestidade emocional, a gente não tá sendo verdadeiro com os nossos filhos. E uma coisa que eu bato na tecla com filhos de todas as idades, com mães, em qualquer processo de desenvolvimento dos nossos filhos, gente, sejam verdadeiras com os filhos de vocês, principalmente na verbalização, porque eles já estão sentindo. Quando vocês verbalizarem algo, vocês só vão autorizar esse sentimento que já está sendo processado ali, ok? Então, uma outra coisa, não façam outros processos junto com o desmame. Por exemplo, outros processos complexos do desenvolvimento da criança. Não faça o desfraude junto com o desmame. Não faça a adaptação escolar junto com o desmame. A chegada do irmão junto com o desmame. Deixa para fazer o desmame consciente, né? Se vocês escolheram isso, de uma forma isolada, porque ele já é um processo complexo que emocionalmente já vai precisar de ancoragem para que a criança consiga lidar de uma forma saudável com ele. Então, não atrelem esse processo a outros processos da fase de desenvolvimento da criança igualmente complexos, ok? Então, o que a gente pode utilizar como meios, né, para esse processo gradual do desmame? A gente pode usar a distração, tá, gente? É um dos meios que a gente usa, né? Quando a criança pedir para o mamar, a gente distrair para outras coisas. A gente pode usar a limitação do local. Então, começar. A gente não mama mais fora de casa, né? Nós só vamos mamar dentro de casa. É lindo, né? Presença de Deus ao amamentar. É lindo demais. Amor de leite, arroz foram fundamentais no início do meu maternar, né, gente? Isso é tudo de bom, assim, entender o quanto essa vinculação, eu também percebo muito isso, sabe? Eu percebo que parece que não é só humana, né? Existe algo assim, não só na amamentação, né, gente? Aí eu falo de todo o processo do maternar, eu vejo como que a maternidade, ela coloca a gente em contato, né, com a divindade, porque parece que não é só humano, né, tem algo aí por trás de todo esse maternar. E, gente, Marcela, mas eu não sinto isso, eu não sinto esse amor que vocês falam, não. Tá tudo bem também, porque o amor ele vai sendo construído, a vinculação ela vai sendo formada no decorrer do tempo. Nós estamos sendo mães pela primeira vez, né? Muitas vezes os nossos filhos são filhos pela primeira vez, né? Nós estamos lidando com esse processo, aprendendo juntos. Então não se cobrem, pelo contrário, permita qualquer tipo de emoção que vier, ok? Todas as construções de amor, dessa maternagem, elas vão sendo processadas com o tempo. Então, né, maneiras e algumas inserções que nós podemos fazer para esse desmame gradual. A distração, a limitação do local. Então, agora a gente só mama dentro de casa. E aí depois, agora a gente só mama no quarto. Agora a gente só mama na poltrona. A gente vai limitando o local para amamentação. E às vezes, né, na poltrona, a gente vai introduzir um brinquedo que a criança gosta muito, um brinquedo que é muito interessante, para que seja mais interessante do que o peito. Então, é uma forma da gente começar essa distração. Nós podemos limitar o tempo da mamada, inclusive com uma distração no meio da mamada. A gente dá um pouquinho e introduz uma distração para a criança, né? Para que a gente comece a mostrar outras coisas que podem se tornar mais interessantes do que o peito, dependendo da idade, né? Da fase de desenvolvimento da criança. Fazer combinados, né? Nós vamos mamar só à noite, nós vamos mamar só durante o dia. Ou utilizar a técnica do só um minutinho, né, gente? Mamãe vai te dar só um minutinho, só um minutinho. E às vezes vocês vão aumentando um pouco esses minutinhos,
né, oferecem, mas oferecem às vezes fazendo assim, vai tardando, né, o movimento. Às vezes não é mais na hora depois do almoço, vai fazer só no fim da tarde. Aí vai fazendo esse movimento de postergar a amamentação. Então, gente, são técnicas, né, algumas técnicas que nós podemos começar a introduzir, né, com o processo mesmo, né, da escolha pelo desmame consciente. Então, é cansativo mesmo. Eu falo que maternar é cansativo em diferentes fases do desenvolvimento. Mas aí, gente, é uma coisa que me acalenta muito. Porque eu não tô criando filhos para esse momento agora, né? Nós estamos criando filhos para eles serem autônomos, para eles serem autênticos, para eles serem crianças emocionalmente saudáveis, né? Fisicamente saudáveis no futuro também. Então, tudo que eu fizer agora são degraus que eu tô subindo para poder oferecer isso para os meus filhos, né, para as minhas filhas. Então, a gente começar a reprogramar toda essa amamentação como um momento de vinculação, como um momento, né, de empoderamento, como um momento de conexão e que está muito além aí, né, do alimento, de várias coisas que nós podemos oferecer para os nossos filhos, ou se não é amamentação, por outros tipos de vinculação, sabe, gente? Pensem numa coisa, eu quero que todas as mães aqui pensem numa coisa. Nenhuma mãe precisa ter vergonha da sua história. Nenhuma mãe, seja ela tendo amamentado ou não. Todas as mães precisam ter consciência dos seus processos, precisam ter consciência das suas escolhas, precisam realmente olhar para dentro em várias situações e entender que tudo isso que a gente faz, na maior parte das vezes, as escolhas que nós fazemos, tem muito mais a ver com a gente mesmo do que propriamente com os nossos filhos, ok? Então, gente, que ó, acho que eu falei, né? Muita coisa, falo muito sempre, né, gente? E na dificuldade de fazer tudo isso, né, gente, que seja esse processo gradual, que seja, né, da gente fazer essas escolhas, busca ajuda profissional, né? Busca ajuda de profissionais que realmente vão estar fazendo esse suporte com as mães, né? Sendo acalento para as mães, dando esse apoio que elas precisam, né? Transmitindo essa confiança que elas precisam, ou para amadurecerem nesse processo de escolha pelo desmame, ou, gente, para continuar, né, amamentando, consciente de todos os benefícios que a amamentação pode trazer, independente de qual for a escolha, entende? Escolha só cabe a você e seu filho. Independente, nós estamos aqui para te apoiar na escolha que você fizer, mas que essa escolha seja muito consciente. Combinado? Então, gente, já tá dando uns minutinhos aqui, né, meu tempo. Quero agradecer vocês, né, mais uma vez pela participação, por colocarem esse momento, né, como uma prioridade, estarem aqui comigo. Vamos postar a foto hashtag maternar, como que é? Maternar conectado, tá? Me marque uma foto de vocês dando colo, dando um acalento, tendo uma conexão com os filhos de vocês, dentro da barriga, no peito, no abraço, fora do peito, né? Do jeito que for. E como mãe, tenho orgulho da história de vocês, tenho orgulho dos movimentos que vocês fazem diariamente, né, para o processo de vocês. Eu tenho certeza que tem muitas dores nesse processo, mas tenho certeza que tem muita libertação, inclusive o e-book da criança interior. Gente, todas as mães, eu falo tanto dele, sabe por quê? Porque a minha vontade é de sair na rua gritando sobre esse e-book, do tanto que eu acredito que ele tem técnicas muito potentes para envolver as mães, para a gente voltar para nossa história, para a gente voltar para os nossos processos internos e realmente nos libertar para abrir espaços para ter uma relação mais conectada com os nossos filhos. Então eu acredito muito nesse processo, né? Tá lá à disposição no link da bio do Instagram. Amanhã a gente começa, né, nosso momento de conexão mais uma vez com essa maternidade presente, conectado com os nossos filhos. Muito obrigada, viu, gente, pela presença de vocês, de todo coração, viu? Um grande beijo.